Então, o que é o tratamento biomédico na prática? Então, o tratamento biomédico na prática, ele segue 3 passos mais característicos. O primeiro passo de todos é o intestino e a dieta anti-inflamatória. Sem melhorar o intestino, sem fazer dieta, não existe tratamento biomédico. Por quê? Porque esse ciclo vicioso precisa ser quebrado. Não dá para tentar fazer tratamento e a criança está inflamada, inflamando o cérebro. Os terapeutas, por exemplo, eles gostam muito dos pacientes que se tratam comigo, porque eles conseguem ver resposta nas terapias de uma criança não inflamada. Uma criança inflamada, você fica batendo em ponta de faca, porque o cérebro inflamado não consegue responder à estimulação terapêutica. Então, primeira coisa, fazer o tratamento com a dieta. Tá? Segunda coisa, depois que já está estabelecido o intestino, a gente tenta limpar bem o intestino, antifúngicos, vermífugos, antivirais, tirar esse peso extra desnecessário para o corpo. Tá? Se modula o sistema imune com substâncias naturais e se tenta modular o funcionamento do cérebro com substâncias também naturais, principalmente aminoácidos, que são precursores de neurotransmissores. Tá? 5-hidroxitriptofano é um precursor de serotonina. E essa área tempoparental que é da fala é uma área que é serotoninérgica, precisa de serotonina. Então a gente tenta estimular dessa forma. Tá? E por último, depois que esses 2 passos estão estabelecidos, a gente vai para o terceiro passo, que é ou fazer a quelação, ou fazer medicina hiperbárica, ou fazer um tratamento específico. Tá? Hoje eu estava falando com uma pessoa, e daí eu falei para ela o seguinte: olha, o tratamento biomédico ele pode ser americano, pode ser brasileiro ou pode ser tupiniquim. Tá? Depende do tamanho do seu bolso. Então, uma das coisas que eu tento trazer para o Brasil é de a gente tentar adaptar essas ideias para a nossa realidade. Tá? Então, me falam, não tenho dinheiro para fazer tratamento biomédico. Momento, o básico você pode fazer. O básico, o principal, que é essa relação intestino-cérebro, isso você pode fazer. Tirar o pão, tirar o leite, tirar o Nescau e botar mais proteína, dar um pão de milho ao invés de dar um pão de trigo, isso é o mesmo preço na mercearia. Né? Então, a parte inflamatória dá para fazer. O uso de vermífugos, antifúngicos e antivirais, o governo paga. É só buscar que tem fungo, é só buscar que tem vírus. Isso daí é só ter esse conhecimento para ir atrás e saber o que buscar. Tá? Dessas coisas aqui, a gente pode selecionar o mais específico, o que mais a criança vai usar. Não precisa usar tudo, pode usar uma coisa. O importante é já ter uma melhora, já ter um alívio. Por exemplo, dar uma dose de melatonina, em que ela dorme tranquilamente e os pais também dormem, já tem uma mudança enorme nesse sistema familiar. Então não precisa fazer muito, precisa acreditar que se pode fazer algo e buscar o que se pode fazer. Tá? Então normalmente existe uma parte de um tratamento mais ativo e depois a gente mantém, o que funciona mantém. Né? Na prática funciona assim, né? Essa seria a evolução natural da criança, essa seria o esperado, né? Então, a criança com um espectro autista, ele tem uma diferença da evolução do normal, né? Então, com 2 anos tem uma diferença e com 4 anos essa diferença fica maior. O que a gente está querendo? A gente está querendo fazer intervenções, né, para reduzir essa distância. A gente quer fazer intervenções que mudem essa curva. Tá? Então, se a gente fizer uma intervenção e a criança já normalizar, isso já vai ser, esse é o sonho de todo pai e de todo médico, que com uma só intervenção já normalize a criança. Já vi isso acontecer algumas vezes só com dieta, outros só com quelação, houve uma grande mudança. Tá? Mas na prática, no dia a dia, as crianças são mais complexas e isso tem que ser feito de forma mais paciente. Então a gente tem que fazer uma intervenção, essa intervenção causa uma mudança na curva. Entende? Isso é o que eu sempre pergunto. Tem que haver melhora neurológica. A criança tem que fazer coisas que não estava fazendo antes. Não pode parar de se desenvolver. A gente está tratando distúrbio de desenvolvimento. A gente tem que sempre ver e estimular para que tenha ganhos neurológicos. Então fez uma intervenção, deu um ganho. Daí depois a gente faz outra intervenção para ter outro ganho. Faz outra intervenção para ter outro ganho. Então a ideia é de fazer intervenções sucessivas até que a criança
chegue o mais próximo possível da normalidade. Tá? O que a gente observa nas crianças é que elas vão perdendo os traços autistas. Criança que faz tratamento biomédico vai deixando de... o comentário imagina, o médico errou no diagnóstico, ele não é mais autista. Tá? Então ele só tem um atraso da fala, fica com alguma coisa residual do espectro, mas vai perdendo completamente os traços autistas. Tá? Então, na prática, muitas crianças, a melhora máxima possível acontece com a combinação de tratamentos. A maioria das crianças necessitam de um bom tempo para se recuperar. Então, é realmente paciência e paciência. Né? Acompanhamento médico regular e reavaliação são necessários e importantes. Né? Alguns tratamentos podem ser usados indefinidamente. Melhoras já são resultados. O que a gente está buscando é a melhora. A cura é uma soma de impactos. A cura não é de uma hora para outra. A cura é mudar a curva e se aproximar ao máximo, né, do normal. Tá? De ter mais capacidade de normalização dessa criança. Tá? As melhoras podem ser reversíveis. Né? Eu vejo isso, começam a fazer o tratamento, daí diz, cansei de fazer a dieta, volta a dieta e a criança regride. Isso pode acontecer, porque a dieta justamente ela era anti-inflamatória. Tá? Se você volta a dar coisas que são pró-inflamatórias, você volta a inflamar o cérebro, você pode ter uma perda dos ganhos neurológicos que a criança teve. Tá? É muito comum na internet essa tendência de superestimar um tratamento que deu resultado. Então vocês veem que na internet, isso é muito comum com o Dr. Google, que uma coisa é boa para todo mundo. Né? Funcionou para já põe na internet como sendo a cura do autismo. Tá? Então isso tem que ter cuidado, tem que ter discernimento em quem funcionou, como funcionou, falta do contexto geral. Né? É muito importante contextualizar os resultados. A cura é possível principalmente em crianças menores. Então isso é que a gente insiste, diagnóstico precoce, intervenção precoce, melhores resultados. Mas isso não quer dizer que o autista com 15, 20 anos não se beneficie desse tratamento. Ele pode ter melhoras comportamentais, pode ter ganhos neurológicos mesmo assim. Agora a gente está querendo trabalhar para a cura, a gente está querendo trabalhar para a normalização dessa criança. Quanto mais precoce a intervenção, melhor vai ser o resultado. Então, lembrando que quando vocês veem uma alteração comportamental, vocês vão ver que não vão ter mais a ilusão de ver só a ponta do iceberg. Vocês vão se lembrar agora do monte de coisa que pode estar acontecendo abaixo desse iceberg. Mas aqui a gente, agora, com toda essa explicação da neuroinflamação, a gente consegue entender por que fungo é importante tratar, porque fungo inflama o cérebro. Por que metal pesado é importante quelar? Porque metal pesado tem ação pró-inflamatória. Por que agrotóxico tem que ser evitado? Porque agrotóxico tem ação inflamatória. Por que as alergias alimentares são importantes de fazer, de tirar glúten? Glúten é a proteína do trigo, caseína, proteínas de laticínios. Por que isso é importante tirar? Isso provoca reações inflamatórias. Por que é importante cuidar das alergias, infecções? Porque qualquer inflamação vai piorar a neuroinflamação. Tá? Então, todo o protocolo DAN é um protocolo anti-inflamatório. Tá? Então, tenta-se fazer medidas e medidas e medidas naturais que tenham um efeito anti-inflamatório sobre as crianças. Tá? Então, o que a gente tenta trazer para o Brasil é acabar com o mito do autismo, justamente porque se essa epidemia for mal entendida, pode destruir a vida de uma criança. Tá? Então, se essa epidemia não for tratada como se deve, como uma doença neurológica inflamatória, tem que ser abordada de todas as formas e insistentemente, com paciência e com insistência, isso pode ter. A gente tem que sair do mito do autismo, né? De que é um diagnóstico incurável, de que não tem o que fazer. Então, isso é o que se tenta trazer dessa nova informação. Hoje em dia, o tratamento atual do espectro autista, ele se resume em medicação psiquiátrica, inclusão pedagógica e terapias de estimulação. O que nós estamos tentando trazer para o Brasil e que já existe nos Estados Unidos e também está se tentando implementar nos Estados Unidos, é que a terapia para o autista, ela seja esse quadripé, né? Que não se tira a medicação psiquiátrica, se necessária se utiliza, não tem problema. A inclusão pedagógica é um ótimo estímulo neurológico para a criança. Todo esse desafio da integração social
É muito importante a inclusão pedagógica. As terapias todas de estimulação continuam sendo muito importantes. O que a gente está tentando incluir é o tratamento médico sistêmico que possa ajudar essas crianças. Então, tentar fazer um tratamento que englobe a criança como um todo e que isso indiretamente melhore o funcionamento do cérebro. Tá? Então, o autismo passa a ser tratável, a recuperação passa a ser possível se a gente mudar o paradigma. Então, hoje o paradigma oficial ou antigo é que a causalidade era desconhecida ou geneticamente determinada. Isso é o que vocês ouvem os médicos normais falarem. Tá? Então, o que se vê novo é que ele foi ambientalmente estimulado e epigeneticamente modificável. Tá? Antigamente se via, ou ainda se vê, como uma doença psiquiátrica, basicamente. E a gente tenta trazer como uma doença sistêmica com componente neuroimune. Tá? Se considera uma patologia estrutural desconhecida, uma doença cerebral, e o que se tenta fazer é que é uma doença que afeta o corpo inteiro, também o cérebro. Não é uma doença que afeta, que seja só cerebral. Ela é uma doença sistêmica. O tratamento oficial é um tratamento sintomático e comportamental e é tratável, dificilmente tratável, mas não recuperável. Tá? Para que ela seja tratável e recuperável, dependendo do caso, tem que ter um tratamento etiológico e uma estimulação imunometabólica. Por exemplo, a gente tem causas de autismo que a gente nem imagina. Por exemplo, algumas crianças têm autismo por falta de colesterol. Tá? Eu tenho uma criança assim. Eu dou colesterol para essa criança melhora do seu autismo. Só está saindo do seu espectro dando colesterol. Então, se a gente consegue achar uma etiologia tratável e removível, daí o tratamento passa a ser etiológico e a resposta passa a ser muito maior. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer. Nos Estados Unidos existe já um movimento médico, a Academia Médica de Pediatria de Necessidades Especiais. Tá? Então, existe esse congresso que vocês podem divulgar para os médicos que vocês têm em contato, os médicos presentes. E aqui no Brasil a gente vai tentar organizar um evento para médicos, só para médicos, para tentar que mais médicos saibam dessas ideias em São Paulo no mês de novembro. Tá? Para tentar que eu não tenha que vir em Brasília, já tenha médicos em Brasília que saibam sobre isso. Tá? Muito obrigado.